Quero te pedir para o senhor se apresentar, depois eu vou contar para o pessoal como que a gente se conheceu, né? Que foi super interessante. Tá bom? Mas eu quero que o senhor se apresente, conte para a gente, né? De onde como que chegou na nutrição, que isso também é muito importante, tá bom? Depois eu falo um pouquinho de mim. É uma longa história, mas vamos lá. Primeiro, né, bem-vindo a todos que estão aí, né, que se interessaram por esse assunto, que estão aqui presentes agora e que estão vendo esse vídeo também depois, e é um assunto bem interessante da gente conversar. E o meu nome é William, né, eu sou um apaixonado por genética, desde os 13 anos de idade. Na verdade, com 13 anos eu falei que queria fazer engenharia genética na Unicamp. Eu tinha assistido alguma coisa na TV e falei que ia fazer isso. Anos mais tarde, eu fiz o meu doutorado em biologia molecular, né, funcional, depois de me formar como biólogo. Tive uma carreira acadêmica nesse meio tempo, fiz 2 pós-doutorados, fui para o doutorado direto, fiz 2 pós-doutorados, comecei a orientar alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, outros, supervisionando outros pós-doutorados, é carreira acadêmica, né, normal. E nessa história de dar aula, né, de várias disciplinas básicas para todos os cursos de graduação da área da saúde, eu acabei estudando um pouquinho de cada curso para poder aplicar, né, porque eu só dava disciplinas que todo mundo ama, né, bioquímica, farmacologia, imunologia, microbiologia, que são disciplinas básicas que ficam lá no inicinho do curso. E eu tinha que aplicar aquilo, né, para fazer algum sentido para aqueles alunos. E nessa de estudar, eu acabei estudando a nutrição, que eu dei aula no curso de nutrição, me apaixonei por aquilo, brincava, falava, vou fazer isso um dia, quando eu me aposentar, tem uma coisa que eu gostaria de fazer como bioquímico, que é prescrever dieta. Não tinha nenhum contato com a área clínica até então. E aí comecei a orientar muito alunos de nutrição, ganhar prêmios aí em congressos e tudo mais. E a coisa tomou conta, vou fazer, né? Sentei lá na cadeira junto com os meus alunos na mesma faculdade. Eu brinco que na minha formatura de nutrição eu era formando e professor homenageado. Então eu subi na mesa de beca, né? Como professor homenageado, descia correndo para poder receber o diploma. Foi muito engraçado a colação em si, nesse sentido. E me apaixonei porque tomou conta da minha vida. Quando eu vi, eu já estava saindo de Belo Horizonte, né? Eu tinha feito meu doutorado no Unicamp, voltado para Minas, depois de alguns anos, e fiz a minha carreira lá na PUC Minas, né? Onde eu fiz todas as minhas publicações, patentes, tudo que, né, tem da minha carreira acadêmica, a maior parte foi nesse período. E fui para São Paulo, né? Já conhecia a questão dos testes genéticos, né? Então conheci uma empresa muito séria que realmente faz a biologia molecular que eu acredito, que é a mesma do meu doutorado, que realmente tem uma confiabilidade para ser entregue para os pacientes, porque repetem, tem uma tecnologia, tem certificação, e começou aí um namoro, né? Me chamaram para palestrar para eles, depois me chamaram para treinar os médicos que prescreviam os exames deles, e aí esse namoro acabou virando um casamento, e eu hoje sou diretor científico da empresa, me mudei para Fortaleza, e aqui estou como divulgador científico, que é o que eu dedico a minha carreira, né, qualquer momento e tempo, a difundir, né, aquilo que eu vi lá no meu doutorado, tão básico, ser aplicado hoje em consultório, que é uma coisa que eu achava que eu nunca ia ver, e poder vivenciar isso e estar frente a isso, fazendo isso, para mim é um grande prazer. Né? Então é isso que me trouxe até aqui, fora o que a genética mudou, né, meus próprios conceitos e meu próprio estilo de vida em função dos exames. Muito bom. Bom, nós temos algo em comum que nós estudamos em Minas Gerais, né, professor? Tem isso, né? Eu sou formada na UFOP, né, Universidade Federal de Ouro Preto. Fiz pós-graduação em nutrição clínica em 2007, já tenho 29 anos de formada, e há 4 anos eu estudo nutrição de precisão. E, assim, sou apaixonada pela nutrição de precisão, como o próprio nome diz, né, ser muito preciso para o paciente, né? E para mim também como uma segurança que eu tenho em aplicar a nutrição de precisão. E então, a nutrição de precisão nos fez nos conhecer por conta do nosso Congresso de Genômica Brasil, né, professor? Que nós já tivemos 2, e o senhor é um coordenador do Congresso Genômica Brasil, e foi muito engraçado que eu participei de um concurso de frases, né? E o senhor coordenava esse concurso de frases, né? E eu, graças a Deus,
de 200 e poucos votos, né, eu tive 152 votos para minha frase, que foi uma frase ganhadora, e foi quando, então, nós começamos o contato, né, professor? Foi muito interessante, porque toda a dinâmica, né, que foi feita para eu conseguir os votos daquela frase ganhadora naquele congresso. Então, assim, e depois isso, então, nos levou para ficarmos mais conhecidos, né? Foi bem por conta desse concurso mesmo que a gente se conheceu. E aí depois a gente descobriu que até tem amigos em comuns, né? Grandes muito amigos, bom. Né? A vida dá uns nós, né? Você ganha sorteio num congresso, né? Que é uma coisa que eu faço com muito prazer para divulgar a genômica. Sim. E você é a grande amiga de uma pessoa ímpar na minha formação, que foi a Heloísa, que hoje é uma grande amiga, mas que foi a minha orientadora de estágio em nutrição clínica. E dali nós tornamos grandes amigos, sempre que eu volto a Belo Horizonte, ela é uma das poucas pessoas que eu visito, que eu encontro. Então, muita coisa. Nós formamos juntas, né? Ela é de Ouro Preto e nós formamos juntas em 1994. Muito tempo. Mas vamos lá, professor. Bom, vamos falar um pouquinho do tema da nossa live, né? Bora. Segredos para ficar mais jovem com a nutrição de precisão. Professor, quando o senhor viu esse tema, o que passou na sua cabeça? O que você falou assim? Essa massa tá ficando doida? Será o quê, hein? Olha, né, a gente tinha combinado, né, de falar de alguma coisa exatamente, né, dos resultados dos seus exames, porque, né, você não contou aí, mas a Márcia, gente, ela tem uma sorte inacreditável. Inclusive, eu quero fazer publicamente meu desejo de participar de um bolão da Mega Sena com ela. Ela ganha tudo. Ela ganhou o concurso de frase, ela ganhou o sorteio um atrás do outro, em todos os congressos, em todas as edições, ela ganhou exames. E é até disso que a gente vai falar um pouco aqui. Quando eu vi o título, eu falei, realmente, olha, ela é uma pessoa ousada, né? Estava tão tímida, demorou meses para topar fazer a live. Quando faz, já vai metendo o pé no peito, né? Mas é um tema que eu acho que você fez o certo, né? Você chamou atenção ali para uma coisa muito importante, né? Do quanto que a medicina e a nutrição de precisão, e é uma forma que eu nunca abordei, ela pode realmente deixar você mais jovem. Ela pode realmente melhorar a sua longevidade. E hoje a gente pode comprovar isso. A biologia molecular é tão fantástica, porque até poucos anos atrás, mesmo com os exames genéticos já um pouco mais difundidos, a gente falava para a pessoa, seu gene é esse, a gente tem que fazer isso, e a gente não tinha como provar o que estávamos fazendo no DNA dela. Agora a gente pode. E pode provar, né, que ela é mais jovem por instrumentos, né, dessas tecnologias aí dos testes genéticos. Então eu achei o tema, né, ousado, eu achei que você não estava ficando louca ainda não. Tá bom. Mas eu achei que foi bem assertivo, e é isso, né? Sua história, né, o que a gente vai comentar aqui hoje, que eu quero, né, enfatizar, e principalmente para os seus pacientes que estão vendo aí, o quanto que nessa história de ganhar as coisas, de ir, mas é porque você está indo em congresso, você está buscando sempre as melhores, né, ferramentas e os melhores recursos para os seus pacientes. Deve ser característica dessa turma sua, né? Elô também é muito assim, sempre atualizando, sempre participando de tudo quanto é simpósio, no intuito realmente de fazer essa diferença, né, na vida do paciente, trazer o que é melhor para ele. E nessa perspectiva, né, eu acho que todo mundo ganha com isso, né? E você ganhou o teste, mas quem ganha mais são os seus pacientes, porque agora você pode contar com o seu exemplo, como que todos esses testes, né, eles fizeram, e a sua mudança de conduta fizeram com que você ganhasse anos de vida, né? Para quem não está entendendo ainda o que a gente está falando, né, o tema é deixar como ficar mais jovem com a medicina de precisão. Então, será que o teste genético ajuda mesmo? Né? Então, a prova disso é a Márcia, né? Que a Márcia começou a estudar isso, se envolveu, fez o teste dela, né? Ganhou ali alguns testes nesses sorteios, e um desses media, né, a idade biológica. Né? Você sabe quantos anos você tem? Todo mundo que está aí assistindo agora sabe quantos anos tem? Né? Sabe aquela sensação que as pessoas falam assim, nossa, eu tenho 40 anos, mas parece que eu tenho 80, estão cansados. Né? Tem gente que fala muito isso. E para algumas pessoas isso é verdade. Né? A pessoa pode ter uma idade cronológica e biológica é outra. Como é que a gente mede isso? A gente mede isso por uma parte muito específica do nosso DNA. O nosso DNA, que é essa moléculazinha aqui, ó, que eu tenho ela aqui na parede de casa, ela é uma molécula que contém todo, né, o código da vida. Né? Eu acho que a linguagem ali
mais pura da nossa essência, e ela se duplica, né? Então, todos os processos que você passa, de envelhecimento, de estresse, na vida, né? Os seus órgãos se renovam, sua pele se renova, né? Então, a nossa pele, essa pele que está aqui hoje, não é a mesma daqui a 30 dias. Como é que nasce, né? Então, esse DNA duplica, as células recompõem, formam-se outras células, e cada vez que ela duplica, ela tem, como se fosse uma ampulheta, cai em uma areinha. Então, você vai tirando um pedaço muito importante que fica lá no cromossomo, né, que é lá onde está organizado o DNA, e determina quantas vezes aquela célula pode duplicar. Então, eu sempre brinco, e não brinco, mas eu sempre provoco, perguntando, né, não sei quem está aí assistindo e estiver querendo interagir, quantos anos você acha que a espécie humana foi feita para viver? O nosso DNA nos permitiria viver no máximo até quantos anos? Alguém quer dar um palpite aí? Sim, quem está aí? Tem umas estagiárias aí, Beatriz, Eurilene. Estagiário. Eu vi um amigo de infância meu ali. Eu acho, não sei se ele entrou e saiu, mas se ele estiver aí, Antônio Milton de Oliveira Júnior. Tá aqui, Antônio. E aí, Juninho, quantos anos você acha que você tem? Quantos anos você acha que você pode viver? Uma família muito querida, um grande amigo de infância. Fiquei feliz de ver ele passando por ali, pelo menos. Não sei se ele está aí ainda. Sim. Alguém quer falar? Quer mandar aí qual a sua idade? Você teria, né, de idade aí? Eu vou contar a minha, gente. O Vitor, 100 anos. A Eurilene, mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Quantos, né? 100 anos. Bota anos nisso, né? Se a gente fizer tudo certinho, a gente tem bala na agulha, vamos dizer assim, para viver 180 anos. Se a gente morre antes, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. E o que é essa coisa de errado? Vamos pensar, a espécie humana é uma espécie animal, né? Então ela tem que viver em ambientes diferentes. A variabilidade genética é o segredo da permanência de uma espécie no ambiente. Então, óbvio, né? O ambiente nosso hoje ele é igual para todo mundo. É o supermercado, é a compra, é a cidade. Nós não migramos para caçar como outros animais. Então a gente vive num habitat bem restrito. E a variabilidade existe justamente porque se esse ambiente muda, alguns indivíduos vão se adaptar mais e outros menos. E é o grande dilema que a gente vive na medicina hoje. Tudo que a gente tem na medicina é igual para todo mundo. É de uma média populacional, na medicina, na nutrição, enfim. Mas quem é você nessa média? Né? A natureza faz você ser diferente. Você é diferente dos seus irmãos. Então, essa precisão que a gente tem hoje no atendimento é pegar o seu DNA e fazer com que o ambiente seja exatamente o mais ou menos danoso possível para o seu DNA. Então, você vai contornando ali o seu estilo de vida, a sua alimentação, a sua atividade física, de acordo com a sua programação genética. E isso faz com que você desgaste menos esse corpo, que ele reproduza menos, né, menos vezes, portanto, por mais tempo. Né? Se num evento, por exemplo, como um fim de semana aí na balada, você destrói o teu fígado, né? Você vai regenerar, mas a conta está caindo, né? O contador, a ampulheta está caindo. Então, se você preserva o seu corpo ao máximo, com um estilo de vida que não agride o seu DNA, você vai viver mais tempo e com qualidade de vida. Então, isso aqui é a mágica que a gente vê hoje, né? E o mais legal, isso eu vou deixar a Márcia contar, é que ela é uma prova viva disso, né? A gente, quando ela chegou nessa história de nutrição de precisão, ela ganhou um teste de idade celular que deu um resultado. Ela ganhou testes de nutrigenética e, né, e esporte também, eu acho, e começou a seguir. E o mais interessante é que a gente consegue correr atrás do prejuízo. Então, já vou dar um spoiler. Ela, obviamente, estava bem mais velha por dentro do que por fora. E aí, ela vai dar os detalhes. E fazendo tudo isso, ela conseguiu os resultados que eu acho que você devia contar um pouco dessa história aí, né, pra gente. Tá. Bom, e o que eu fiz meu... Né? Eu fiz meu... Como o professor falou, né, eu ganho, né? Então, eu ganhei meu teste de telômeros, onde a gente tem a medida, né? Telômero, o professor pode explicar um pouquinho, né, sobre, para nós, o que é o telômero. Mas a base
do exame de telômero é conhecer a nossa idade biológica mesmo, né, através do DNA. Né? Então, existe a nossa idade cronológica e a nossa idade biológica. E o telômero, ele é como se fosse aquela pontinha final do cadarço, né, que segura ali o nosso cromossomo. Né? Então, se ele for encurtando, a gente vai envelhecendo. Né? E se ele for se alongando, a gente vai ganhando vida biológica. Tá? Então, eu vou contar para vocês como que foram os meus 2 testes, né? Eu fiz um em 2021 e em 2022 eu repeti o meu teste, tá? Então, quando eu fiz o meu teste de telômeros para essa idade biológica em 2021, eu tinha 52 anos de idade e tinha na idade biológica 57 anos. Então, eu tinha 5 anos a mais aí, né? De cansaço, de comida diferente, né, de alimentos que não estavam sendo bons para mim, de acordo com o meu DNA, né, e também o exercício físico, né, que também não me ajudava, né, porque eu não praticava tanto assim. E com o passar do tempo, então, eu fiz o outro teste. Então, durante 1 ano e 4 meses, eu investi na minha saúde. Usando o quê? Aí eu usei o teste genético, tá? Que é diferente. O teste genético, eu conheci a minha herança genética. O que eu trago de pai e de mãe na minha herança genética para determinados nutrientes, para determinadas enfermidades, né? Esse teste eu já trabalho com ele nesses 4 anos. É um teste genético dentro da nutrição mesmo, né? E eu fiz o meu porque eu sempre penso assim, a começar em mim. Eu tinha que primeiro saber como é que era em mim para eu dar segurança para o meu paciente. E assim aconteceu, né? Então, com o teste de telômero em 2021, eu já tinha meu teste genético, e ali, então, eu conheci essas variedades, essa herdabilidade, essa herança, né, dos meus pais, e conheci vários, né, erros nos genes que eu tive que ter intervenção na alimentação, tá? E eu fiz essa intervenção durante 1 ano e 4 meses, e quando eu ganhei o segundo teste de telômero, eu falei para o professor William assim, só deixa eu fazer esse teste depois de 1 ano do meu primeiro teste. Ele falou, eu lembro que eu pedi para você esperar um pouco. Falei, espera um pouco, faz né, agora que você ganhou o outro também, faz outras coisas, depois você faz isso, né? A gente segura o teste para você fazer depois. Verdade. E com isso eu consegui fazer o meu segundo teste com 1 ano e 4 meses do primeiro. Então, no primeiro teste de telômeros, eu tinha 57 anos da minha idade biológica, né? Com o segundo teste, né, de telômeros, eu consegui cair a minha idade biológica, então eu fiquei mais jovem. Aí vem o nosso segredo da live, né? Eu consegui ficar mais jovem 7 anos, né? Tanto eu quanto o professor, a gente, na nossa discussão do resultado, nós ficamos assim, né, surpreendentes com o resultado. Né? Então, eu fiz o meu segundo teste com 54 anos na cronológica, na idade cronológica, porém, na idade biológica, eu já estava com 50 anos. Então, toda intervenção que eu fiz, né, dentro desse 1 ano e 4 meses, usando os alimentos que hoje eu sei que eu metabolizo, né, professor? Na verdade, eu conheci a minha herança genética e hoje eu consegui eu consigo comer aquilo que eu sei que eu metabolizo. Se eu sei que eu não metabolizo, eu não estou comendo. Então, um exemplo disso... Isso é muito legal. Um exemplo disso clássico, assim, que foi para mim, foi uma mudança muito grande, foi a questão do glúten. No teste genético, eu tenho uma intolerância ao glúten pela genética, e então eu consegui retirar o glúten. Eu tenho uma dermatite atópica quando eu como o glúten, e eu acredito que não só isso, não só a dermatite, eu tinha também, né, uma inflamação por esse glúten, a nível intestinal até. E fora isso, as outras intervenções que eu fiz para chegar nessa idade biológica de 50 anos. Contando que eu fiz o meu segundo teste com 54 anos. Não posso esquecer de contar isso, né, professor? Claro, foi importante. O primeiro foi com 52 anos na cronológica e o segundo foi com 54 anos na cronológica. Só que eu abaixei
abaixei, né, de 57 anos na biológica para 50 anos na biológica. Isso me trouxe disposição, né, me retirou cansaço, isso me deu uma maior concentração também, né, que isso, nos estudos eu percebo isso, que é muito mais fácil a minha concentração. Então, eu consigo ver isso pelos alimentos que hoje eu como, né? Então, falando assim, né, qual que foi a intervenção que eu fiz, né? O que eu fiz para poder, então, nesse 1 ano e 4 meses entre um teste e outro de telômero, eu ver essa mudança. Então, primeiro foi o glúten, que eu já falei, né? Eu retirei o glúten, né, que está presente nos alimentos de trigo, centeio, cevada e aveia. Eu aumentei a minha vitamina D. Esse caso, para mim, foi bem interessante, porque a minha vitamina D no sangue era em torno de 27, e eu sempre vendo, né, os professores, a minha professora também, a minha mentora, né, sempre falando 50 a 100, 50 a 100. Eu falei, gente, mas eu tenho que chegar nesse 50 a 100, por que eu não vou chegar nesse 50 a 100? E no segundo teste de telômero, eu tinha minha vitamina D com 85 no sangue, né, com a dosagem sanguínea de 85. Então, isso me ajudou bastante também, tá? A minha homocisteína, essa professora também, eu tirei meu chapéu para ela, viu, professor? A homocisteína é um marcador de doença cardiovascular, né, é um marcador no sangue para doença cardiovascular, trombose, né? E eu tinha a minha em torno de 17. Não sei se eu já te contei isso, professor. Não, mas era 17, não, né? Era 17 quando eu fiz o meu teste genético. E aí, então, eu fiz a suplementação necessária para poder abaixar a homocisteína, usando vitaminas do complexo B, B12, ácido fólico, fosfatidilcolina, B6. E hoje eu tenho a minha homocisteína em 9. Aí, sendo que o normal é de 7 a 9, né? Então, assim, o último exame que eu fiz, ela já estava em 9. Isso também me trouxe muita disposição, né? Exercício físico... E mais anos de vida, né? Porque o risco, né? A homocisteína é neurotóxica e cardiotóxica. Esqueci que ela é neurotóxica também, né? Só falei da cardio, mas ela também é neuro, né, professor? Tá? E, eu usei mais também, por conta dessa homocisteína, né? Meu perfil de lipídios, né, na genética é muito complicado. A minha tendência, a minha predisposição é de LDL alto, de colesterol alto, de triglicérides alto. Eu, então, resolvi melhorar minhas gorduras, né? E as minhas gorduras boas. Aí eu aumentei meu azeite de oliva, que eu já usava, mas não usava em quantidade tão boa. Eu passei a usar abacate, né? Coisa simples, castanha do Pará, 1 por dia, né? Então, assim, foram coisas bem simples mesmo, mas voltado para, digamos assim, responder ao meu metabolismo, né? Então, sabendo do desenvolvimento genético, eu passei a fazer o uso dos alimentos que eu conseguia ver que o corpo iria responder com aquilo, né? Então, assim, a minha intervenção não foi uma intervenção extrema, né, digamos assim, sair de mim para poder fazer essa intervenção. Não, eu não saí de mim, eu simplesmente adaptei o que faltava, né? Minhas verduras, meus legumes, minhas frutas, isso continuou tudo normal, mas eu investi naquilo que faltava, né? Eu investi até mesmo na vitamina D. Eu usava em comprimido, eu passei a fazer base de óleo de girassol, né, as gotinhas para melhor absorção, então, dessa vitamina D. Então, assim, é uma prática que hoje eu uso nos meus pacientes porque eu conheço, né, eu sei do benefício que foi para mim, mas eu também sei que meu paciente também vai ser beneficiado. Sim. Então, esse segredo de ficar mais jovem hoje, né, se baseia bem nessa questão. Agora vamos contar como é que isso tudo aconteceu, né? Falar sobre o telômero aí, como é que isso tudo aconteceu. Muito legal, Márcia, essa sua história, porque, assim, vocês ficam aí, quem estiver ouvindo, né, vai ficar pensando, tá, mas como é que é isso tudo? Fez um monte de coisa, um monte de teste e mudou, como é que é isso, né? Então agora que nós vamos contar o segredo mesmo, né, do telômero. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, como eu disse, a Márcia contou a história, esse teste que ela ganhou, né, era parte ali do patrocínio, né, da DF Médica ao Genômica Brasil, né, então ficava ali
a gente tinha essa live como retorno, eu falei assim, não, deixa para depois. Queria agradecer o pessoal da DF Médica por ter topado isso, né, porque normalmente a gente faz no período ali de boom do congresso, mas eles entenderam a necessidade e deixaram ela fazer depois, e olha só que maravilha que aconteceu, né? A gente pôde provar tudo isso, e que isso engloba vários outros testes também. Então, como a Márcia colocou, o telômero, ele é uma ponta ali daquele DNA. Então, é uma ponta que protege. Cada vez que o DNA duplica, perde um pedacinho da ponta. E várias outras coisas na vida fazem a gente perder isso. Então, pode ser alimentação errada. Você sabia, Márcia, pode ser até trauma de infância? Sim. Né? Então, tem estudos que mostram que crianças que sofreram trauma de infância perdem um pedaço. Né? A gente tem pessoas que são super saudáveis, joviais, e quando pega o teste de telômero, assusta. Mas como assim? Esse teste está errado. Eu sou super bem, eu me sinto bem, eu tenho a memória boa, eu estou super ativo, faço atividade física, como bem, e como é que eu estou 10 anos mais velho? Por causa disso que a Márcia colocou. Quando ela fez o teste genético dela para entender a alimentação dela, não é que ela teve que mudar drasticamente. É que tem coisas que são saudáveis para uns que não são para outros. Tem coisas que ela precisava demais e que ela não comia. Não que ela comesse errado, mas estava sempre ali aumentando a homocisteína dela, né, alterando os marcadores lipídicos dela. E isso tudo tem a ver com um processo e que tem muito a ver. A Márcia é um estudo de caso perfeito de teste genético. Por quê? O grande gatilho, o que mais derruba o nosso telômero? É a oxi-inflamação. Quando a Márcia fala, eu não sabia que eu tinha intolerância ao glúten, às vezes você não tem um sintoma muito claro de que você tem intolerância à lactose ou a glúten. Né? Tem sensibilidades que você tem, elas genéticas, mas elas não ainda estão manifestas plenamente na forma clínica. Só que elas podem causar uma inflamação subclínica. E essa inflamação fica ali corroendo o seu telômero, ou seja, diminuindo o seu tempo de vida. Você não está sentindo nada. Sabe aquelas pessoas que estão indo bem, super saudáveis, de repente adoece e morre? E ninguém entende por quê, fica todo mundo, nossa, como aconteceu, cuidava, corria. Né? Às vezes atletas que do nada, né, acontece alguma coisa. É muito por isso. Tem processos ali acontecendo, mesmo por trás de um estilo de vida saudáveis, e se não são adequados, como aquilo que eu falei no início da live, ao que é a genética da pessoa, acaba fazendo uma pressão do meio muito ruim para aqueles genes. A grande sorte que nós temos é que a genética não é destino. Então você pode mudar o meio para fugir dessas doenças, dessas condições. Que é exatamente isso que ela fez. O que ela fez? Ao tirar o glúten, ela diminuiu a inflamação. Ao colocar a vitamina D, não sei se você sabe, ela estimula a telomerase, que é a enzima que aumenta o seu telômero. Então a gente age nas duas pontas. Né? Hoje, então, uma pessoa me perguntou, o que a gente faz, além de simplesmente ver o cenário? A gente faz muita coisa. A gente consegue ir lá e fazer uma intervenção. Então, a gente consegue fazer muito mais do que só ver. Então, como a Márcia colocou, ela foi lá e tirou uma coisa, ela foi lá e colocou mais de outra. E como é que a gente direciona isso? Eu não sei se eu posso... o que eu preciso de vitamina D não é o mesmo que ela, não é o mesmo que você que está aí vendo. Você está tomando a quantidade certa mesmo? Né? Antioxidante, por exemplo. Antioxidante é uma coisa que todo mundo acha que é bom para todo mundo. Mas ele é melhor para quem tem deficiência. Para quem não tem, ele pode até piorar algumas condições. Sim. E aí? Será que você está tomando certo? Né? Você não tem como se prevenir de tudo. Então, a medicina e a nutrição de precisão, elas são fantásticas nesse ponto. E elas são, assim, eu discordo, tem gente que fala assim, você falou, eu não comprei, eu ganhei. Mas é um investimento muito pequeno. Né? Se você pensar em termos de um ano, dá menos de R$10 por dia para você fazer um bom teste genético de qualidade. E aí, o que acontece? Você faz uma vez na vida e olha o que você muda. Olha quantos anos de vida você ganha. Sim. Para fazer isso. Olha quanto que você deixa de gastar com medicamento, olha quanto que você deixa de gastar com atividade física errada, né? Que a atividade física também é uma coisa importante, que muitos fazem de uma forma não tão adaptada à sua genética e causa um estresse oxidativo muito grande. E estresse oxidativo e inflamação não controlados corroem o telômero, ou seja, encurtam a sua vida. Né? Então, essa história de histórico, de atleta, de que não adianta de nada. Se o atleta treinou no ambiente correto para ele, ok. Se não, ele envelhece muito mal. Né? E isso é uma grande preocupação. A gente vê hoje pessoas exagerando aí nas atividades físicas e acha que tudo é saudável e não é. Né? Por exemplo, uma pessoa com uma massa, você começa a fazer uma atividade física errada, gera um estresse oxidativo muito grande e tem problema no perfil lipídico e antioxidante, que eu acho que você tem também, eu não me lembro bem, o LDL ou o radical
livre, ele é um meio caminho andado para uma aterosclerose, né? Uma doença cardiovascular. Uhum. Então, nessa perspectiva, é muito importante a gente entender que tudo que aconteceu ali com a Márcia é o que acontece com todo mundo. Pode acontecer com você, com quem tiver aí. Né? Nessa perspectiva da gente sempre olhar para a individualidade e saber exatamente o que a pessoa está precisando. Né? Então, é muito, muito bacana quando a gente pega um exame de um paciente e vê que ele tem ali uma intolerância, por exemplo, a um nutriente que tem em alimentos saudáveis. Né? Eu falo sempre do níquel. Sim. Que é que está presente em alimentos muito comuns, né? E saudáveis, como ervilha, cacau, trigo integral. Né? Então a gente personaliza para a pessoa e traz muito mais do que uma mudança de hábito alimentar. A gente começa a preservar a vida dela, a gente começa a fazer ela viver mais. Não só impedindo que o telômero encurte, mas também fazendo com que ele melhore. Né? A gente não pode prometer que isso vai acontecer com todo mundo, né, Márcia? Não. Mas se fizer direitinho e seguir, a gente consegue ter bons resultados nisso. E é muito legal. Se você conseguir parar o seu telômero, por exemplo, você tem 50 anos, deu 55, se você vai fazendo tudo certo e ele para, você consegue pelo menos parar. Na hora que você fizer 55, ele tem 55 também. E aí depois, se você parou, você vai ter 57, 58, ele vai estar com 55. Uhum. Então a gente tem que pensar muito nisso, se a gente quer ter uma longevidade saudável, com qualidade de vida, com memória, com saúde cardiovascular e tudo mais. Lembrando aqui, professor, dos antioxidantes, né? Só lembrando do antioxidante. Dentro do teste genético, eu tenho avaliação da coenzima Q10, né? Então, o NQ1, que é esse gene que vai aí mostrar para nós se a gente tem um bom metabolismo da coenzima Q10 ou não. Eu tenho o meu gene normal, né, selvagem, eu não tenho alteração para a coenzima Q10. Então, já me ajuda bastante, né, nessa questão de antioxidante. E o meu gene NRF2, professor, também é selvagem, ou seja, eu não tenho alteração nesse metabolismo. E outra coisa que eu usei bastante foi o resveratrol do suco de uva integral, né? Então, assim, eu esqueci de falar que foi uma intervenção que eu fiz também, foi o suco de uva integral, não é vinho, né? Mas é o suco de uva integral. E isso também me ajudou muito para porque a enzima, né, codificada pelo NRF2, ela depende de resveratrol, né? Então, a gente tem aí uma ajuda grande também como antioxidante. Tá? Então, assim, foi outro ponto também que eu fiz, né, que eu estou lembrando aqui agora, de fazer a inclusão desse suco de uva integral. Então, também como antioxidante. Então, não tudo isso que eu fiz, né, foi levado para digamos assim, o aumento do telômero, né, professor? Sim, porque se você controla, né, o resveratrol ajuda muito não só no controle antioxidante, mas também na regulação da inflamação. Então, se a gente tem estratégias para reduzir a oxi-inflamação, o problema é que a gente nunca sabe de onde está vindo, a não ser que a gente tenha um teste genético para ter certeza de onde está vindo. Porque dentro das condições, né, vamos dizer assim, normais de temperatura e pressão, você pode não perceber que a pessoa está em estresse oxidativo. Mas ela está, né? Então, se ela está comendo feijão, ervilha, trigo integral, quem é que vai falar mal? Ela pode estar com uma dose grande de níquel e ter uma intolerância ao níquel. E não sabe disso. Está em alimentos super saudáveis. Né? A quantidade de proteína, carboidrato, lipídio, é muito diferente entre as pessoas. Né? Então, a gente, às vezes, faz a low carb aí, né, muito querida para emagrecimento mais rápido para muitas pessoas. E às vezes a pessoa não metaboliza bem proteína e lipídio. Né? Eu falo muito de um paciente meu que foi muito engraçado, porque eu tentei a estratégia local com ele demorou uns 3 anos para fazer o teste genético, ele não queria no começo, e quando ele fez, eu tirei, né? Então, dele foi um caso muito emblemático, só para vocês entenderem. No café da manhã, ele me ligou, mandou uma mensagem no WhatsApp, William, mas espera aí, eu não preciso mais comer pão integral? Eu falei, não, você não pode, você não vai mais comer. Né? Então, olha só curioso, eu tirei um pão integral, passei por um pão branco, lógico, com proteína e outras coisas juntos naquela refeição, mas eu tirei um pão integral com um pão branco. 30 dias depois, a cardiologista dele queria falar comigo, porque tinha anos que ela não conseguia, ninguém conseguia dar jeito ali nos resultados dos exames dele. Né? E ele melhorou absurdamente com coisas que vão na contramão,
né, do que todo mundo acha que é uma alimentação aí saudável, uma substituição, né, vamos dizer assim. Lógico que não estou falando para todo mundo, testa aí, não, né, façam isso com precisão, com teste genético, né, e é muito bom, Márcia, assim, para mim, como divulgador, né, assim, da genômica, como alguém que dedicou, né, a sua carreira a formar profissionais a vida inteira, eu fui professor e ainda sou professor, mentor, assessor, é muito gratificante ver profissionais como você fazendo isso, né, eu acho que esse é o caminho de todo profissional, pegar, testar em si mesmo, ver o que aquilo fez na vida dele, faz sentido para ele, e levar isso para o paciente, sem medo, sem vergonha. As pessoas ficam muito cheias de dedos com preço, que seja... Cara, as pessoas gastam rios de dinheiro com suplemento, inúteis, sim, simplesmente porque viu ali por impulso que emagrece, pílula seca a barriga de R$500, essas porcariadas aí toda, né? Gasta dinheiro errado a vida inteira com isso, troca de celular todo ano e não vai investir num teste genético que faz uma vez na vida e ganha 5 anos de vida. Agora vamos pensar no caso aqui seu, né, para reflexão. 5 anos de vida vale quanto? Será que um teste genético é caro? Uhum. Entende? Então, assim, né, eu falo isso com a boca cheia, né? Márcia, você é uma grande profissional, você é uma pessoa muito séria, seus pacientes estão, assim, em mãos excelentes pelo seu cuidado, né? Márcia, além de buscar, mas ela não é afoita, ela vai tentando entender, ela vai perguntando, ela é aquela pessoa que provoca a gente, pergunta, e quer mais, e quer mais, e quer mais, para levar isso aí, né? O que ela está levando para vocês. Então, invistam, né? Procurem ela, faz aí uma programação, façam os testes genéticos de vocês, porque vale muito a pena, né? Eu acho que a grande pergunta é, né? Agora todo mundo já sabe como ficar mais jovem, né? E aí a pergunta para a sua live específica, né, Márcia? Quanto vale 5 anos da sua vida? 5 anos a mais com seus filhos, 5 anos a mais com sua mãe, 5 anos a mais com seus netos, 5 anos a mais de vida. Tem preço isso, né? Então é um ganho sensacional, não tem o que discutir, né? Eu acho que a medicina e a nutrição de precisão, elas são encantadoras por isso. Não tem como não se apaixonar pelo tema e não tem como não aplicá-lo no dia a dia, se você tem um mínimo de noção clínica do benefício que traz. Verdade. E a prática, né, professor, para nós que estamos envolvidos, né, com a nutrição de precisão, essa prática nos deixa muito mais próximos do paciente, porque ao pegar um teste genético, né, de um paciente, eu não vou tratar ele só naquilo que ele me procurou, eu vou tratá-lo de forma por inteiro, né? Como se eu bem me lembro da minha frase do concurso, genômica nutricional, né, é tratar o paciente como um único ser, né? Sim. Então, esse paciente, para mim, ele é inteiro, ele não é só uma parte para mim, eu trato ele como um todo. Né? Graças a Deus, eu tenho esse entendimento de que meu paciente não está ali só por um motivo, mas nós vamos olhar o todo dele. Exato. Isso é bem tranquilo para mim. Ó, o pessoal falando aqui que você é maravilhosa. Foi. E é isso, né? O céu é o limite. O exame de telômeros é um exame sensacional, né? Ele permite ser preditor de uma série de riscos também, a gente não fala muito isso, mas a gente sabe que à medida que a pessoa vai avançando, você pode até ver a correlação dele com diabetes, com câncer, com risco de Alzheimer, né? Então, se ele está associado a outros testes genéticos, ótimo. E para quem é profissional, melhor ainda, porque a Márcia fez com ela, mas é muito legal você pegar um paciente, vem aqui, vem tratar comigo, olha aqui, nós vamos fazer isso, fez tudo direitinho, agora vamos ver de novo, olha só, quantos anos de vida você ganhou. Né? Então isso daí é a cereja do bolo, né? E a gente prova, porque antes imagina, você pega uma pessoa saudável, que está lá com tudo subclínico, que ela não está vendo e não está sentindo. Ela continua mostrando ali, fazendo algumas coisas. Depois de 1 ano ou 2 tratando, ela vai ficar, mas tá, meus exames continuam normais, eu continuo não sentindo nada. Ela não vai ver a diferença. Com o teste de telômero, ela vê. Ela olha, fala, nossa, agora eu estou provando, olha, mexi no seu DNA. Né? Então, para o profissional, para o paciente, é uma programação assim absurda, né, de cuidado mesmo, de zelo que a gente tem conosco, né, com nós mesmos. Todo mundo gosta de um perfume exclusivo, de uma roupa exclusiva. Por que não ter um teste exclusivo para a sua alimentação? Por que não ter um esporte, né, ter a mesma exclusividade no seu treino?
e nos seus cuidados de uma forma geral. Né? Então, é sensacional. Verdade. Eu espero que os seus pacientes tenham cada vez mais, né, possibilidade de ter essa conversa contigo. Né? A gente sabe que você tem pacientes aí para cuidar de telômeros, né, que tem telômeros aí com um bom trabalho a ser feito, e eu tenho certeza que você vai fazer um brilhante trabalho, né, por toda essa dedicação que você tem, por toda essa forma que você se dedica aí à profissão. Eu só posso te dizer, Márcia, que eu tenho muito orgulho, né, de ter trombado na vida com uma pessoa, né, tão especial como você, como aluna, como entusiasta que está junto aí nessa caminhada. Acho que alguém colocou ali. A Iviane está falando alguma coisa aí, ó, Márcia. É a irmã Viviane. Ela é irmã franciscana, da Divina Misericórdia. Tem 4 meses que ela está fazendo tratamento e ela está dizendo que se sente com muito mais vigor, né? E está me agradecendo. Obrigada a todos que estão colocando aqui, né? Um agradecimento a mim, mas eu sempre digo assim, professor, que os pacientes só passam 30 minutos comigo, né? Eles é que são responsáveis por eles mesmos, né? Então, assim, o tempo que eu passo com o paciente é pouco, em vista de que eles mesmos que vão se cuidar. Então, eu procuro deixar bem claro tudo que eles têm que fazer, de forma com que o dia a dia deles precisa ser bem prático, né? Precisa de ter uma alimentação voltada para aquilo que é para ele mesmo. Né? Então, assim, é muito fácil lidar com a nutrição desde que você tenha um entendimento bem feitinho, né? E com a nutrição de precisão, muito mais fácil ainda. Muito segura. E como a gente sabe, nutrição de precisão é 4P, né, professor? Preditiva, participativa, precisão e predisposição. Né? Esses 4Ps desenvolvem para uma vida mais saudável. Né? E os telômeros não ficam atrás disso, né? Porque a gente vai descobrir pelo telômero que a gente então está no caminho certo. Né? Isso que é bom para a gente. Né? O telômero faz isso conosco, né? E olha, eu vou deixar aqui um alerta, né? Eu tenho visto inúmeros testes de telômero e realmente, né, a gente tem pessoas que estão mais jovens, mas é muita gente que realmente está aí com 10, 20, às vezes quase 30 anos mais velho e não sabe. Né? Então é uma coisa muito importante, corram atrás de descobrir, de fazer. Né? A gente vai estar sempre aí disposto a orientar, né, vocês, e o que puderem, precisarem contar. Né, aí eu falo um pouco em nome da DF Médica, nesse momento aqui, por causa do teste, enfim, que, né, foi o patrocínio aí. A gente vai estar sempre à disposição para oferecer sempre as melhores ferramentas, né, os testes que são repetidos aí 3 vezes com segurança, que são realmente auditados, que são com genes realmente correlacionados dentro do metabolismo, para que vocês possam ter sempre aí, né, o melhor atendimento possível sempre. Né? Conte comigo, né, e conosco aí sempre, no que precisarem. Ótimo. Não sei como é que está o tempo aí, Márcia, acho que deve estar acabando aí o... Estou olhando ali, falta 7 minutos. E eu quero agradecer a DF Médica, né? E em seu nome, professor, eu quero agradecer a DF Médica pelo patrocínio do meu teste, mas também por essa parceria, né, de estar aí me atendendo e para que eu possa levar ao meu paciente o melhor nessa perspectiva de nutrição de precisão, de DNA, né, que isso para mim é fundamental. Tá? Então eu agradeço em seu nome a DF Médica e né, pacientes que precisarem de mais informações podem depois me perguntar, me mandar direto, que eu vou estar ajudando aí no que for preciso, tá bom? Isso. A DF manda um grande abraço, te agradece. Manda um presente para quem estiver ouvindo e vendo esse vídeo aí até o final dessa semana.